atendimento em local algum, nós realmente unimos nossas forças e começamos a buscar, né, quem pode nos ajudar, né? E internet, profissional, procuramos advogados, médicos, e enfim, foi uma busca enorme e busca por conteúdo também. Né, a Júlia se aprofundou muito nesse tema, né, com relação a sentimentos, né, com relação à psicanálise. Ela fez um mestrado e fez psicanálise com esse tema, né, e no meu caso, eu me aprofundei em condutas médicas. Né, o que uma pessoa que está passando por um relacionamento tão agressivo, tão abusivo, o que acontece com ela? O que acontece no organismo dela? Como que eu cuido dela? Porque no início, nós começamos como os dois primeiros pacientes, né? E depois começaram a vir pessoas, né? Porque a gente começou a divulgar, a Júlia divulgando muito mais, inclusive. E aí a gente foi se aprofundando no tema, né? Então hoje a gente desenvolveu um programa de tratamento para pessoas que passam por um tipo de estresse dessa forma enorme, né? Eu na minha parte médica e a Júlia na parte psicológica, a gente pode falar assim, na parte da alma. Algo muito interessante que a gente notou é que os pacientes que se tratavam ou só comigo ou só com ela sempre tem melhoras significativas, né? Mas o tratamento em conjunto realmente foi algo surpreendente, né? Conseguir tratar realmente o lado físico do ser humano que sofre, que passa por um estresse que talvez a literatura não consegue dimensionar, e um tratamento da alma adequado, né? Ser ouvida, e talvez esse seja o ponto, um dos mais importantes, né? Ser ouvida e ser validada. Porque normalmente quem passa por um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, não é compreendida pela sociedade e, pior ainda, não é compreendida pela família. Né? Então, esse primeiro ponto, acolhimento, o entendimento, né, de pessoas que já passaram ou passavam, né, por isso naquele momento, isso já foi algo muito incrível para as pessoas, né? E para nós foi um conhecimento crescente, né? Então eu aprimorei o lado médico e ela o lado da alma. Então daí surgiu o Superasas e começaram a chegar. O grupo já mudou várias vezes, né? Mas algumas pessoas já estão desde o início, como o Tobias, que está aqui conosco, a Vera também, né? A Luciana veio agregar demais o nosso grupo. E veio a Simone também, uma advogada. Né? A gente fala que hoje a dor do nosso grupo é a questão do direito, né? Porque tratar como médico a gente consegue tratar com a alma da pessoa a gente tem um caminho muito bom já. Agora, quando a gente chega na justiça, a conversa já muda bastante. Existem leis hoje que patrocinam o vampiro, né? Que patrocinam o crocodilo, que patrocinam o abusador. Né? Então, hoje é um problema nacional, não só do nosso grupo. Né? Então, esse é o Superasas. Né? Então, se vocês entrarem no Instagram, no Facebook, no YouTube, vocês vão ver com certeza a nossa rainha lá, que é a Júlia. Né? Tem alguns videozinhos meus, tem vídeos da Luciana, da Vera tem também, e com muito conteúdo, né, para realmente informar, né, o que é, e assim, a meta desse grupo não é só para quem está ou já teve um relacionamento desse. A meta desse grupo é divulgar esse tema ao ponto de pessoas que não tiveram esse tipo de relacionamento já se prevenirem, né, e saberem o que é isso e como e o que fazer para tentar escapar, né? Não estou falando isso, não é tão simples assim, mas conhecendo várias armadilhas que são feitas pelos abusadores, nós estamos de uma certa forma prevenindo. E para fechar, existe um livro, né, que se chama, eu sempre esqueço o nome do livro. O Mal Disfarçado de Bem, correto. O Mal Disfarçado de Bem é o livro da Júlia Barani, né? Tem um capítulo meu nele também, né? E ele faz um resumo muito grande de todo esse conteúdo que vocês vão ver nas redes sociais. É um compilado, né? E bem aprofundado também. Bom, então é isso. Muito obrigada, Micael. Obrigado a você. Então, Vera, você queria acrescentar alguma coisa? Não, acho que está perfeita a explicação dele, clara, objetiva. Tá.
Então, como o Micael falou, né, a chegada da Luciana deu uma outra base para o nosso trabalho, porque a Luciana é helper in Pathwork, e Pathwork é um caminho de autoconhecimento e cura profundo, que realmente funciona. Então, se vocês tiverem vontade de seguir nesse caminho, né, de autoconhecimento e autocura, vocês podem procurar a Luciana ou outra pessoa especializada no assunto. Deixa só, né, dar mais uma colheradinha, Luciana, porque hoje a Luciana oferece cursos online. Então, se vocês quiserem, vocês podem ir atrás disso, entrar em contato com a Luciana, ou conhecer o trabalho, chama Arquitetando Gente. Tem no Instagram, tem no YouTube. Vocês podem procurar que vocês acham material. Está começando, né, a aparecer online. Então, por isso, eu pedi para a Luciana fazer essa base, como eu falei, né, para a nossa conversa de hoje, mostrando para a gente o que é relacionamento doentio, tóxico, e o que é relacionamento saudável. Depois eu farei uma rápida descrição do que as pessoas que buscam a nossa ajuda passam, portanto, o exemplo de um relacionamento tóxico, e depois nós vamos abrir para perguntas, tá? Vamos fazer isso bem curtinho para ter tempo para as perguntas. Então, por favor, Luciana. Vocês não vão acreditar, mas travou meu computador de novo. Não é incrível? Tá alguma coisa aqui está... Não sei o que é. Ô, Luciane, se você fizer a apresentação sem o computador, você acha que é possível? Porque o seu áudio está bom. Ele abriu aqui agora, vamos tentar. Abriu? Abriu. Vocês estão enxergando? Ainda não. Que coisa, né? Na minha tela ela está inteira, que aparece. Para vocês, não? Não chegou, não. Estranho. Espera aí, só um minuto. Vou fazer mais uma tentativa. Incrível, né? O computador... Olha, eu trabalho com ele a semana inteira. Acho que hoje ele falou, não é possível. Cansou. Vamos ver. Está chegando a imagem? Chegou, agora veio. Chegou. Foi. Veio. Então, Funcionou, tá Luciana. Então, tá bom. Então, vamos lá, né? A Júlia pediu que falasse sobre a diferença entre relacionamentos saudáveis e relacionamentos tóxicos. E a minha parte, como é autoconhecimento, eu trabalho com Pathwork, e Pathwork é autoconhecimento. A primeira coisa mais importante que a gente tem que ver é o autoconhecimento, e a gente vai ver que os relacionamentos externos, eles vão também responder o quanto a gente se conhece, se valoriza, se ama, e o quanto a gente tem consciência do que se passa aqui dentro, e isso é que vai refletir no relacionamento. Porque vocês concordam que uma pessoa que se ama, que reconhece o seu valor, que se respeita, ela não vai aceitar qualquer coisa de ruim com ela, né? Então, isso é que a gente vai falando muito rápido aqui, que depois a Júlia dá uma complementada, tá? Opa, já foi até o final. Estou meio louco hoje. Bom, então vamos lá. O desejo natural. Todo ser humano, sem exceção, tem esse desejo de receber e dar amor. Todo ser humano. Pode não ter muito claro isso, mas é para isso que a gente se relaciona, nessa necessidade que a gente tem de, primeiro, na nossa parte mais imatura,
Primeiro receber amor e depois dar amor, uma pessoa mais madura, tá? Então, uma pessoa imatura emocionalmente, ela acredita que ela só se sentirá bem, ela só se sentirá amor, afeto, aceitação. Entendam que a palavra amor, aqui eu queria fazer um parênteses, porque essa palavra amor é uma palavra maravilhosa, mas cada um de nós tem uma sensação diferente de entender amor. Tem pessoas que se sentem amadas quando são vistas, tem pessoas que se sentem amadas quando são reconhecidas, tem pessoas que se sentem amadas quando parece que elas existem, quando a pessoa que está na frente dela está presente inteiro, olhando para ela. Então, entendam, amor é uma palavra muito grande, mas que a gente precisa entender como é a nossa parte de receber amor, tá? Então, amor, afeto, isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Amor, afeto, aceitação, até aceitação no ambiente profissional, a gente não quer que o nosso gestor nos ame, mas a gente quer sim que ele nos reconheça o nosso valor, reconheça o nosso trabalho, nos aceite como uma pessoa esforçada, enfim. Isso é uma sensação que a gente se relaciona para receber isso, tá? E a pessoa que ela é imatura, ela precisa receber isso de fora. Por quê? Porque ela é incapaz de verificar o seu próprio valor, o seu próprio reconhecimento, ela não consegue. Então, a gente fala imatura emocionalmente porque ela tem essa dependência de validação, afeto e amor que venham de fora, sempre de fora. Então, essa carência e dependência emocional de um outro, ele acha que não vai ter outra forma, que ela vai precisar receber sempre de fora. Então, esta crença, o importante aqui tem uma chave. O importante, para que vocês percebam, não é que o outro me desqualifica, não é que o outro me aprisiona, não é que o outro me ama. É que o que me aprisiona, na realidade, é a minha crença, que eu estou fechada nela, de que o outro pode me referenciar. O outro é quem vai me dar valor, o outro é que vai me dar respeito. Eu preciso do outro para que ele, inclusive, valide até a minha existência. Então, é essa condição que me aprisiona aos relacionamentos que são ruins. Não é o outro. A gente, quando responsabiliza ou joga a culpa no outro, na realidade, a gente está abrindo mão do nosso maior poder, que é a gente próprio se validar e a gente próprio se amar, vamos dizer assim, tá? Então, a pessoa que acredita que precisa vir tudo isso de fora, ela fica encerrada numa perspectiva, numa crença muito limitante, estreita, numa impotência, e ela, o que é pior, ela não tem consciência e ela nem busca alternativas, tá? Então, a pessoa, esse desejo imaturo, né, ele sempre fica fora da realidade, numa realidade, numa situação, num estado doloroso de impotência. Toda vez que a gente se encontra num estado de impotência, dependendo de algo ou de alguém fora, a gente passa a sofrer uma dor absurda, porque a gente parece que está algemado, não tem capacidade, não tem criatividade, parece que a gente até perde a inteligência de buscar recursos e alternativas para tirar a gente de uma situação desconfortável e ruim, né? Então, a gente acredita que para preencher essa necessidade, que é legítima, de se sentir validada,
amada precisa sempre forçar o outro. Eu preciso estar presa ao outro, forçando, quase que mendigando. É uma palavra horrorosa, mas, de fato, a gente entra nesse estado, quando a gente tem esse estado imaturo, né? Então, a gente não consegue o que quer e daí se frustra, é um ciclo que se repete e repete, e a gente já não é mais criança, a gente hoje, adultos, continua com o nosso campo emocional reproduzindo, embora a gente seja adulto, a gente seja muito competente, muito poderoso em alguns aspectos da nossa vida, mas para as relações onde a gente tem sofrimento, falta de amor, carência afetiva, ali parece que a gente perde todos os nossos QIs, a gente perde a criatividade, a gente fica num estado de defesa, impotente, e realmente fica como uma vítima, fica como um refém do outro, e o que é pior, não é dos outros. Na realidade, a gente fica vítima daquilo que a gente acredita. Acredita que nada pode mudar, que eu dependo de que venha de fora e eu não busco em mim recursos internos. Então, essa carência faz com que se reproduza o mesmo padrão, e muitas vezes padrão afetivo, amoroso, que a gente fala, esse campo emocional que é muito pouco trabalhado, como o doutor Micael estava falando lá no começo, a nossa educação, a nossa cultura, eles trabalham muito bem com a nossa parte física, a gente tem aula de educação física, a gente vai aprender esportes, vai jogar vôlei, enfim, vai nadar, vai fazer o que for, a gente se ocupa muito e desenvolve muito a nossa capacidade intelectual, mas a nossa capacidade emocional, ninguém fora da gente tem capacidade de nos ensinar portanto, a gente hoje, nós somos adultos e com essa atrofia, vamos dizer assim, emocional que a gente tem, por isso que a gente fala uma imaturidade emocional, que na hora que falta validação, amor, afeto, que tudo isso está no campo emocional, a gente recai como se a gente tivesse 3 anos, e a gente não consegue reagir a isso tudo, né? Então, quando esse padrão amoroso e afetivo de falta, né, volta e volta e volta, a gente fica como se fosse mendigo, fica nessa mendicância, mesmo que aconteceu lá na infância, e a gente hoje, já adultos, não consegue sair desse ciclo vicioso. E acredita que não tem o que fazer, nada poderá ser diferente, porque a gente está encerrado nessa crença de que não tem o que fazer, que eu dependo de algo externo a mim para que isso se modifique, né? E isso, então, vai tornar a gente cada vez mais incapaz e cada vez menos possibilidade de amadurecer o nosso campo emocional e estar livre, né? Então, agora vamos comparar com a pessoa madura. Essa pessoa madura, ela sim, a partir do alto valor, do alto reconhecimento, ela confia no que ela sente, ela valida o que ela sente e ela tem consciência do que se passa internamente. Então, essa pessoa madura emocionalmente, ela não aceita relacionamentos que não a façam crescer, que não a façam florescer, que não a tratem bem, né? Então, isso é muito importante. Tem a ver muito com a autoestima também, tá? Então, a pessoa madura, ela se conhece profundamente. O autoconhecimento, na realidade, é a única saída para essa situação repetitiva. Ela olha para dentro de si para descobrir, toda vez que ela se sente num processo emocional repetindo, ela sabe que tem a parte dela que faz que é responsável também por essa dependência e esse mal-estar, então ela investiga essa parte interna, ela assume o poder, assume a responsabilidade, ela tem consciência, por causa do autoconhecimento,
do que acontece dentro de si, e ela acredita no que ela está sentindo, ela não deixa ninguém mais dizer que o que ela está sentindo não é válido, ela está sentindo e ela própria se valida, é uma autovalidação. Ela sai do estado de impotência, como eu falei para vocês, quando a gente joga a responsabilidade, joga a culpa no colo dos outros, né? O outro está me fazendo mal. Na realidade, a gente tem esse costume de jogar a responsabilidade no colo dos outros, no Patrick, esse caminho que eu ensino, toda vez que você joga a responsabilidade do seu mal-estar, da sua tristeza, no colo de alguém, ou projeta essa culpa em alguém, aqui é a maior cilada que você faz, porque, na realidade, você está se impedindo de buscar o seu poder de mudar, de sair dessa situação, esse ciclo vicioso, de sair como refém do outro, né? Nós não podemos esquecer que hoje todos nós somos adultos, a gente tem que validar isso e ir em frente, né? Então, a gente sai do estado de impotência, vai atrás de recursos internos, criatividade, saídas, a gente pede ajuda, né? Por quê? Porque eu acredito no que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo é verdade, né? Então, a gente assume essa palavrinha autorresponsabilidade, é o que me tira desse lugar, só eu vou me tirar desse lugar, né? Então, entende a si mesmo, percebe suas próprias tendências, percebe as nossas falhas, as nossas carências, mas a gente já não deixa mais elas no comando da nossa vida. A gente sabe, sim, que a gente quer receber afeto, respeito, carinho, amor, mas que eu não fico naquele lugar onde eu preciso daquela pessoa com exclusividade e forçando a pessoa para que ela dê o que a gente precisa. Não, é o contrário. Por amor a mim, eu preciso de afeto, de carinho, mas não vai ser dessa pessoa. Por amor a mim, eu parto e vou embora de outras pessoas que me fazem mais, me sentir melhor. Então, esse estado de autorresponsabilidade, ela assume as rédeas da sua vida, ela soluciona as suas questões e ela se transforma. Então, eu só pus um parênteses aqui embaixo, que a Júlia já falou, mas o Patrick, que é essa metodologia de autoconhecimento, autorresponsabilidade e autotransformação. Com o tempo, esse estudo, esse caminhar, essa autorreflexão, vai ver que lá fora está refletindo os meus conflitos internos. Então, se alguém me maltrata, na realidade, se eu sou maltratada e eu aceito, eu estou permitindo. Então, esse é o efeito espelho. Se alguém me trata mal, há uma permissão e, por espelho, eu me trato mal. Então, o Patrick mostra muito isso. Não adianta a gente criticar, julgar e falar das pessoas fora, mas entenda o que vem lá de fora nada mais é do que um reflexo. Se você se amar, se você se respeitar, é isso que você vai ver lá fora. Você vai ver pessoas agora que vão te respeitar. E quando não te respeitar, você se faz respeitar, tá? É diferente. Então, por isso que ele fala que é um efeito meio que um espelho, reflete o mundo lá fora, o que acontece dentro de nós, né? E na realidade, esse campo emocional parece que é um imã que vai atraindo. Se eu não me respeito, por exemplo, ou se eu não me dou valor, se a minha autoestima é muito ruim, nesta mesma vibração, como se fosse um imã, eu vou atrair pessoas, tem várias pessoas à minha volta convivendo comigo, na família, no ambiente de trabalho, amizades, mas esse campo emocional que vibra e pulsa,
se ele pulsa uma falta de autoestima, se ele pulsa uma falta de respeito, uma falta de valor, parece que é isso que eu vou escolher a dedo pessoas lá fora que vão vibrar, né, e vão reproduzir aquilo que eu estou emanando. Isso é importante a gente entender, tá? Então, a pessoa madura, novamente, só para encerrar aqui, e depois eu passo a palavra para a Júlia, ela está livre dessa compulsão, acaba sendo um movimento de compulsão, a gente não se liberta. E a gente que para o patchwork, a gente não se liberta porque a cura virá de dentro, quando eu primeiro me respeitar, nesta nova energia vibracional, é onde eu vou atrair pessoas que vão me respeitar. A gente não vai aceitar agora de uma forma diferente que as pessoas continuem a me desrespeitar, não é isso. Então, a gente se liberta dessa compulsão de querer o amor infantil, tem que vir de fora, tem que vir de fora, e, ao mesmo tempo, eu emano esse campo de autodesrespeito, de falta de valor. Então, aqui não dá certo, né? Então, essa é um movimento compulsivo que a gente não consegue se libertar. E a gente, nesse amor maduro, a gente vai perceber que eu não consegui guardar que a gente não vai aceitar mais migalhas e nem maus tratos, tá? Então, por isso que depois a Júlia vai entrar e explicar essa questão dos relacionamentos saudáveis e tóxicos, vai depender muito, como ponto de partida, como eu estou aqui dentro de mim, né? Então, se eu gosto de mim, se eu acho que eu mereço ser bem tratada, se eu gosto, né, do que eu estou me transformando, né, é muito difícil a gente continuar em relacionamentos que nos colocam de uma forma inferior, tá? Então, finalmente, a gente vai buscar relacionamentos mais maduros e prazerosos, porque a gente está aqui para viver de uma forma bem feliz, bem prazerosa, porque para o patchwork a gente vai entender que isso é nosso direito, e eu até vou usar uma palavra forte, é nosso direito divino viver relacionamentos prazerosos, alegres, que nos façam crescer, que agregam. É isso que a gente vai buscar, né? Por isso que uma pessoa que se ama, ela não aceita menos do que isso, né? E ao não exigir mais ser amado como criança, tem que vir, tem que vir. Não, não é. Ela já se ama, né? Então, ela agora, como ela se ama e ela está tão feliz, ela está tão bem emocionalmente, que agora, como pessoa adulta, ela começa, o maior interesse dela não é mais como criança querer receber, mas agora ela dá amor, ela distribui, porque ela transborda, né? Isso é sensacional. Então, dar amor passa a ser o mais importante do que receber amor, porque já existe aquela dor que a gente fica mendigando a vida inteira, aquela dor de não se sentir adequado, não se sentir bem, de não ter bem-estar, não ter paz, né? Agora, com esse auto-amor, esse caminho de autoconhecimento, né? Então a gente fica tão feliz que a gente parece que contagiar todo mundo fora da gente, tá? Então, então ela vive na realidade, ela já não está ilusionada, imaginando um príncipe, uma pessoa. A pessoa mais imatura emocionalmente, ela não olha para a realidade das pessoas, por isso o sofrimento dela se repete, porque ela não consegue olhar a realidade das pessoas, e sim o que ela projeta também são príncipes encantados, são gestores que vão te tratar bem, quando na realidade eles são mal educados, enfim,
né, a gente, nesse estado de não enxergar a realidade nem de mim, nem própria, a gente também não consegue enxergar a realidade das pessoas lá fora. Então, a gente fica como uma criança esperando que aquela mesma pessoa com quem eu convivo ao mesmo tempo, a gente quer que milagrosamente ou magicamente aquela pessoa mude. Não vai mudar, ela não vai mudar, né? Quem vai mudar somos nós. Então, ela está na realidade dela e das pessoas e do entorno, e isso que é o mais sensacional, ela está livre, completamente livre, né? Então, era isso. Júlia, agora é com você, porque isso era para explicar aqui o Superasas. Agradecemos a todos, né? E obrigada por essa oportunidade, Júlia, de falar um pouquinho sobre a importância do alto valor. E daí agora a Júlia dá continuidade, né, Júlia? Muito obrigada, Luciana, como sempre, uma experiência riquíssima.